Oi, oi! Esse é o 6º episódio do nosso podcast A Jornada. Eu sou a Kellen Garcia, arquiteta, sócia da Hiperbato Arquitetura, e estamos quase chegando ao final da nossa jornada e é hora de falar sobre personalização. Nós tivemos no 2º episódio os clientes Camila e Vinícius e Sabrina falando sobre projetos residenciais e comerciais. E hoje a gente vai falar um pouquinho de personalização nos 2 âmbitos. Na hora que a casa e o apartamento entram na questão de vesti-la com tecidos, cortinas, mobiliário solto, mas vamos falar da personalização também no projeto comercial, quando a identidade tem que tomar conta, como ela também fala junto com o projeto arquitetônico. E para conversar comigo sobre esses 2 assuntos, eu tenho aqui a Luíse e o Ian. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. É um prazer imenso. Prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho com essa jornada. Vai ser muito bom esse nosso bate-papo. E eu vou apresentar nossos convidados, começando pela Luíse Zonta Bispo, que é formada em arquitetura e urbanismo, especialista em arquitetura de interiores, concepção e desenho industrial. É empresária há 15 anos no setor, à frente da loja Luíse Home. Possui vasta experiência na concepção de arquitetura de interiores, unindo arte, design em toda a sua trajetória profissional, e hoje também à frente de Galeria Luíse Home, trazendo muitas peças de design assinado. Bem-vinda, Luíse. Obrigada. E Ian Meyer, graduado em Arquitetura e Urbanismo, com especialização em Desenho Industrial e Neurociência aplicada à arquitetura, com ênfase em neuromarketing, com atividade de imersão nos escritórios de Norman Foster e Zaha Hadid, Londres. Há 10 anos criou o estúdio de arquitetura e imagem H. Meyer Brands, idealizador da Design Experience, Design Fair, Mentoria at Home com Guilherme Torres, Estúdio Roca, Pantone, Suite Arquitetos, entre outros nomes do design brasileiro. Nos últimos anos, já ajudou mais de 700 marcas a se posicionarem no mercado da arquitetura e design. Muito prazer ter você aqui conosco. Igualmente. E vamos começar esse bate-papo gostoso, né, gente? Sobre personalização, que eu acho que o tema principal desse episódio é personalização, né? Porque quando a gente faz o desenho do projeto arquitetônico, o desenho do projeto de interiores, a gente atende muito às necessidades do cliente em relação ao projeto, tem muita parte técnica envolvida, mas quando a gente entra nessa questão dos interiores, entra um pouco mais do perfil do cliente, né? Então, personalização é a chave. E a personalização no comercial, ela é diferente, né? E ela tem muito a ver já com a concepção lá do comecinho da arquitetura, essa linguagem, né? Desde a logomarca daquela empresa, as bandeiras que comunicam no espaço, que estão alocadas nas paredes, né? Como que é esse universo da arquitetura de imagem? Isso, Kellen. Hoje lá no estúdio a gente chama de arquitetura de imagem. Como minha formação é arquitetura, então eu posso trazer um pouquinho também do olhar da arquitetura para começar a conceber um pouco da imagem daquela empresa. E essa é uma das fases que eu mais gosto assim, no estúdio, né? Que é também trabalhar em conjunto com o escritório de arquitetura. Então, desde da fase inicial ali, entendendo quem é o cliente, qual é o perfil, qual é o estilo, qual a linguagem que ele vai querer para o negócio, aí eu entro, então, já desenvolvendo essa identidade visual. E como você falou, tem várias etapas que são muito importantes, mas a principal mesmo é da gente entender o que o cliente quer para o negócio dele, que vai ser importante lá na frente também para os resultados, né, de encontro com os clientes. E aí a gente faz toda essa sinalização, né, principalmente para interiores, então a gente desenvolve uma paleta de cores, né, e o que eu mais gosto de fazer é fazer a leitura de projeto. Então, a gente já teve a oportunidade de trabalhar em alguns projetos onde a gente faz a leitura do projeto e linguagem de vocês e aí traz isso para a identidade visual. Então, paleta de cores, trazer as texturas deste projeto também para a parte digital, além de entender também a voz, né, da marca, né? E aí, claro, a gente trabalha redes sociais, então isso é bem importante, a gente definir toda essa arquitetura de imagem para daí conversar. Eu gosto que os dois estejam sempre muito alinhados. A arquitetura, né, e
aí a imagem do A negócio. parte gráfica também, né? Também. E a gente teve essa oportunidade de trabalhar várias vezes já em conjunto, e você utiliza inclusive as imagens do projeto, né? A gente tem as imagens das fachadas, as imagens de interiores, e aí você pega esse produto que é feito pelo isso. escritório e aplica as opções né, das suas soluções para que o É. cliente visualize O legal mesmo, é que né? o cliente já está esperando. Daí a gente faz essa compatibilização, né? Então você me manda as imagens e aí eu mando também já aplicado a identidade. Você consegue mostrar para o cliente. Então isso é muito legal na arquitetura de negócios, né? Que o cliente já consegue ver o resultado, já consegue sentir aquela experiência visual completa. E poucos, né, escritórios hoje têm esse cuidado. De vocês é um que realmente assim valoriza muito essa etapa também e essa entrega para o cliente final. Porque eu já mencionei algumas vezes e menciono muito para os clientes que todo projeto, né, como uma mulher, pode ser muito bonita, mas não tiver um vestido legal, uma maquiagem, um cabelo, alguma coisa faz falta. E a mesma coisa a personalização, né, nesse sentido da linguagem visual, porque quando você... Às vezes tem um lugar, um restaurante muito legal, uma arquitetura bonita, um produto bom, mas nada ali dentro comunica, nada fala o que veio, é muito ruim isso, né? E na casa também, né, Luíse? A personalização da casa, não adianta uma casa linda sem um móvel bonito, que condiz com o tapete, né? Que tem ali, a gente usa muito o termo painel de referência, o mood board, que fale, cada detalhe converse entre si, né? O resultado é outro. Com certeza. Na verdade, hoje em dia, a gente mudou um pouquinho do conceito que nós tínhamos antigamente, né? Que antigamente vinha aquele, o projeto pronto. Não, hoje é a casa do cliente, é lá que ele vai viver. Então, a gente... acho que a pandemia também veio para isso, assim, para abrir um pouco os horizontes nesse sentido, né? O design veio também muito em alta agora, não agora, né? Ele já existe há muitos anos. Mas muitas pessoas começaram a perceber realmente que o mobiliário ele tem que ter sentido. Sim. Não é mais aquele móvel que você tem lá e Que simplesmente perdura colocou, a vida né? toda, né? Aquele antigo, não faz muito sentido. Eu uso um termo que eu gosto até de explicar ele, que é o design se popularizou, mas não no sentido que virou popular, mas que as pessoas têm mais acesso, né? Então, fala-se mais sobre esse assunto e naturalmente é mais consumido, né? E o design, ele tem vários níveis de design, desde os designers mais renomados até designers mais novos, que tem um trabalho super legal também, né, Lu? Na verdade, assim, eu acho que a internet, né, o mundo global, ele veio para a gente aprender muitas coisas. E hoje em dia, as pessoas têm um pouco isso. Quando você vai comprar qualquer coisa, um eletrodoméstico para sua casa, você entra na internet e você quer saber se ele realmente vai te atender, se vai ser legal nesse sentido, se vai atender às suas necessidades. E eu acho que isso é muito também com o design, né, de mobiliário. Existe uma história, e uma história muito bonita e importante no design brasileiro. E as novas gerações, as pessoas começaram a também se atentar a isso, né? Eu tenho aquele mobiliário, eu tenho aquela peça, porque realmente faz sentido, porque realmente eu me identifico com a história daquele design, para mim, é o que me atende em questão de ergonomia, que isso também é uma coisa muito importante da gente falar. Muito importante. Né? Que as pessoas pensam assim, o design é só bonito. Não, o design verdadeiro, ele tem toda a questão funcional, ergonômica, tudo isso envolvido. Por isso que ele é um design assinado. Né? Teve um profissional que pensou naquilo. E já tive a oportunidade de desenhar mobiliário e é muito difícil, muito né? difícil. Desenhar um móvel solto, porque você tem que pensar da estética. Tem que fazer vários protótipos. Aí você senta, aí você vê que funciona, não funciona, arruma aqui, diminui a altura. Então, demora a chegar num resultado legal, né? Inclusive, mobiliários têm muitas releituras, justamente para fazer adaptações, e né? O que eu acho, assim, é que ao mesmo tempo que você tem que... você tem o desafio de criar uma peça conceitual, você também tem que pensar muito no mercado. Então, essa peça ela tem que ser muito comercial também, né, Luiz? Porque, na verdade, assim, existem vários biotipos de pessoas, Sim. Né? E a gente vê isso muito dentro da galeria, dentro da nossa loja, né?
cada cliente que vem, ele tem um jeito. O que é importante para uma pessoa, talvez não seja tão importante para outra. E é importante que o designer tenha essa percepção realmente, né? Do que vai atender ao maior número de pessoas. Porque hoje, como você falou, o design é muito acessível, né? Antigamente, isso design assinado, não, isso é muito caro, isso está fora. Não está fora, né? É claro, existem peças, como peças do Sérgio Rodrigues, peças mais especiais e tal, que têm um valor mais agregado até por conta da sua história. Daí, São como obras de arte já, né? Já até ultrapassam o design tradicional, né? Mas a ideia maior, assim, que eu acho que é o que mais me encanta, e foi também por isso que a gente quis trazer a galeria, é porque a gente quer ter, né, a gente tem um pouco esse amor, assim, pelo mobiliário, mas a gente quer ter peças, eu quero ter peças na minha casa que passem para minha filha, e que, de repente, ela passe para a filha dela. Né? Então, perdure na família. Não é mais aquela coisa, tá na moda agora, daqui a pouco está e não tá mais. Agora já passou, já tenho que me desfazer desse imóvel, tenho que vender, tenho que doar. Aquela famosa frase, né? A gente sempre pergunta para os clientes quando vão fazer uma casa nova, o que você gostaria de levar da sua casa para nova? Cada de 10, 9 respondem nada, né? Porque não tem esse valor afetivo com as peças que tem em casa, né? Então, isso é muito importante. E, com certeza, eu acho que faz toda a diferença dentro disso que você falou, na questão desde o início do projeto, em pensar tudo isso, né? Em pensar toda essa identidade visual, em pensar o que o cliente quer, qual a proposta dele. De repente, ele está vindo ele agora tem seus filhos, ele está em uma nova fase, ele quer uma casa mais clean, tudo mais neutro, mas eu quero ter alguma peça de destaque, né? Depois vem todas as questões do restante também, não só do mobiliário, né? Mas das cortinas. Então, tudo isso, eu acho que nós não trabalhamos sozinhos, né? E o cliente também não é sozinho. Né? Ele precisa do arquiteto, ele precisa dessa identidade, ele precisa também de uma loja que dê um bom suporte para ele. E aí, sim, todos juntos, trabalhando juntos para que esse sonho realmente se realize. Porque eu acho que esse momento nosso é um momento muito importante e especial. Sim, né? É um sonho, e né? estando com o arquiteto e a loja, eu acho que aí acontece essa segurança também dele entender que vai refletir realmente a identidade dele também, né? Sim, e falando sobre identidade, né? Essa questão da personalização. Maicon, você acha a personalização importante para refletir o profissional e pessoal? Então, assim, o profissional, quando você bate o olho numa casa, você vê que ela lembra um profissional imediatamente com relação aos acabamentos, a personalização da casa? Ou mesmo o dono da casa, você olha e fala, não, essa casa é dessa pessoa? Você acha que é importante isso? Com certeza. Claro que o que a gente vê mais agora são os clientes finais já com esse conceito bem definido. Então, eles procuram já o escritório de arquitetura que mais há uma identificação maior, né? E aí, para contratar, então, acredito que o resultado é sempre muito satisfatório, sempre vai muito de encontro com o perfil do cliente. E aí, o escritório sempre muito preparado para fazer essa personalização, né? Sim. Porque nem tudo vem pronto, né? Então, aí que o escritório de arquitetura acho que vem para customizar isso, né? Personalizar, deixar a carinha do... E você tem cases, assim, que você tenha trabalhado onde, mesmo você percebendo que o perfil do negócio, o perfil do espaço vai para um lado, que você acha que é o correto, mas o cliente insiste em ir para o lado errado e puxa para o outro lado e não consegue entender a importância de ser uma linguagem única, que às vezes você tem que abrir mão, principalmente em empresas, daquilo que você gosta como pessoa, qual o seu gosto pessoal, para que a linguagem do seu trabalho, do seu espaço tenha a ver com o seu produto. Total. O que interfere muito no storytelling, né? A gente trabalha muito storytelling hoje de arquitetura comercial. Então, desde o conceito, desde a história, de ser muito fiel com a história de quem está morando ali, ou
né, de quem está empreendendo. E daqui a pouco, se a gente faz escolhas erradas, lá na frente a gente não consegue amarrar ou contar essa história. Então, já passei por alguns episódios já que a gente tem que voltar a ter um retrabalho, né? Pra gente poder deixar tudo redondinho. Então, como a Lu estava falando, né? Nos interiores, você tem uma peça de design que é elegante, que é ergonomicamente correta ali. Não é apenas isso, né? Mas também tem que estar muito conectado com a história do cliente. E os clientes estão cada vez mais valorizando o design brasileiro, né? O design afetivo. Então, acho que tem que estar tudo muito amarrado, para daí não dar problema lá na O frente. resultado é sempre bem melhor, né? Bem melhor. E no caso da arquitetura residencial de interiores, Luiz, também acontece às vezes que a casa tem uma linguagem, mas os interiores, às vezes a pessoa quer imprimir muito gosto pessoal dela e acaba fugindo do contexto e uma coisa não combina com a outra. E aquilo que a gente sempre usa um termo assim, perdeu a mão, né? Sim. Eu acho que sim, porque na verdade, assim, às vezes as pessoas pensam assim, agora eu acredito que tudo faz parte de uma coisa só, é um conjunto, né? Desde a parte arquitetônica, depois interiores, tudo é tudo um conjunto. E às vezes as pessoas pensam assim, então agora eu vou fazer o arquitetônico, ponto. Agora eu vou fazer o mobiliário, ponto. Agora eu vou começar as cortinas. Não, porque por mais que a pessoa demore às vezes 1 ano, 2 para fazer aquilo que ela gostaria nas cortinas ou aquela peça, tem que ter uma história, tem que estar dentro, né? Sim. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas agora eu vou deixar para depois. Aí o depois acontece. Nunca chega ou chega errado. Acontece, e aí vem também aquela questão da frustração do cliente mesmo, né? Da frustração do cliente e do profissional, porque daí, não era bem o que eu gostaria, não ficou adequado, acabei deixando, ficou um espaço vazio, eu não uso para nada, não coloquei nenhum mobiliário. Então, essa questão do início até o fim, mesmo que demore, porque a gente entende que uma casa, ela tem, como a gente falou, a identidade do cliente. E ele tem que, daqui a pouco eu não quero nenhuma poltrona aqui. Mas eu viajei, pensei bem, acho que esse designer ficaria super bem aqui. Depois de, às vezes, 2, 3 anos que a casa está pronta, É um né? elemento vivo, né? Existe vivo. Possibilidade de transformar alguns Os detalhes, quadros, né? Detalhes da vivência da pessoa Uma base mesmo. boa aceita muitas coisas, Com né? certeza. Então, acho que é muito importante o cliente se identificar primeiro com o profissional, entender que aquele profissional é realmente o perfil dele, né? E aí tudo fica muito mais simples, porque daí isso é fácil de depois, daqui a algum tempo, modificar. Modifiquei, mas entrei mais ou menos no mesmo estilo do que o arquiteto já tinha proposto e tá tudo ok, tudo bem, né? Legal, né? Isso é muito importante. Acho que essa fluidez acontece quando tem identificação, né? Sim. E ele não, daqui a pouco ele não tem que abrir mão do que ele gosta. Claro. Né? É o que? É uma curadoria bem feita, são as composições bem feitas pelo profissional. Então tem que haver, acho que, antes de tudo, confiança. Né? Sim. Fazer a escolha certa ali do profissional. E aí depois, nossa. Porque também eu acho assim que hoje existem, por exemplo, vamos assim falar de cortinas. Existem muitas possibilidades, infinitas, mas existe o que é mais adequado para aquele projeto, né? E aí, se o cliente às vezes imprime, não, aqui eu quero um tecido só fluido, não quero nada, mas aí bate um sol da tarde gigantesco. E aí, essa ideia do cliente não vai funcionar na prática, né? Porque tem questão técnica também funcional, né? E é um desafio enorme a gente aliar estético com funcional, né? E como que você vê essa questão, por exemplo, da evolução da indústria para atender essas duas coisas, estética e funcionalidade? Eu acho que é o melhor dos mundos que a gente vive hoje, assim, porque as pessoas estão muito preocupadas com a tecnologia, com aquilo ser usável de verdade, né? Eu sempre sonhei em ter um sofá branco, mas eu nunca pude ter, porque imagina, eu tenho criança, eu tenho cachorro, Terra e quem vermelha, não tem, né? Às vezes a pessoa, ou se ela não tem filhos, ela tem algum pet, ou ela tem alguma coisa, ou ela mesmo derruba uma taça de vinho, às vezes, né? E a indústria vem pensando muito nisso, né? Eles chamam de
tecidos, produtos amigos da vida. O que é isso? Realmente um sofá que eu pode ser branco, sim, eu posso sujar. É uma cortina que tem um acionamento especial para que um pet venha, não se enrosque, para que uma criança não tenha uma dificuldade, até a questão de enforcamento, né? Então, tem tudo isso hoje, a indústria vem se adequando muito mais a ter essa casa realmente viva, com tecnologias que realmente funcionam, né? Hoje em dia também existem muitos testes lá fora na Europa, isso já é muito. Não existe nenhum tipo de tecido que não passe por um teste, né? E a gente traz isso para o Brasil, e aqui no Brasil também existem muitos tecidos agora que já passam por diversos testes, que são testes que não vai ter problema de fogo, questão, né, de chama, a questão de bactérias, então todos os selos orgânicos, assim dizer. E né? são produtos que funcionam mesmo, né? Eu sou testemunha, porque verdade, né, minha real, eu sou a maior propaganda que eu posso ter Lá em em relação casa a esse também. produto. Você também, Lá em casa, né? verdade. Lá em casa, no sofá de pet, casa. eu tenho também. criança. Eu tenho 3 pets e lá em casa tecido lá da Louise Home. Então, assim, eu não precisei abrir mão nem da cor que eu queria, né? Queria um verdade. verde bonito e um toque gostoso, né? Então, assim, só precisava adaptar mesmo Não, e o meu é off-white com uma criança que come, né? Sabe? Não tem essa noção, né? Dos cuidados. Eu não tenho só o tecido do sofá ainda. Minhas cortinas são extremamente brancas e elas estão na minha casa há 3 anos. Eu nunca precisei retirar para fazer na lavagem, higienização, absolutamente nada, né? Então funciona mesmo, né? Funciona. É real. Porque eu acho assim que a qualidade, ela vai além, né? Tanto na Hunter Douglas, quanto na parte dos tecidos e tudo, existe uma equipe de engenharia que faz muitos testes continuamente para dar essa garantia, né? Então, isso faz com que realmente a gente fique mais tranquilo. E é isso mesmo, na vida corrida do dia a dia, a gente não quer estar ali limpando. Por exemplo, o Maicon tem um tapete lá que é fibra natural. E ele tem gatinhos, e o tapete tá lá Funciona, tranquilo. tá bonitinho, né? legal. Então, eu acho que também um pouco das pessoas, eu gosto muito, então eu vou ter. Porque não posso ficar pensando, nunca vou ter, vou me privar de uma coisa que eu queria muito, porque eu tenho medo de repente, manchar ou estragar. Não, existem muitas tecnologias e elas estão aí para isso, para que a sua casa seja mesmo viva. É um passo né? muito legal na arquitetura de interiores, com certeza. E na arquitetura de imagem, tem muita inovação. A gente vê que hoje, né, tem um boom, a gente pode mostrar esses produtos de forma diferente, né, mostrar os detalhes. Então, assim, existem grandes avanços também nessa questão de se comunicar os produtos, né, mostrar que esse tecido funciona. Muito, Kellen. Agora, a inteligência artificial que a gente está vendo aí que está chegando para ajudar muito, né, o cliente a entender como que vai ficar o resultado ou entender as cenas, né, do dia a dia, como você está falando, né? E a arquitetura de imagem, ela vem para contribuir. Então, ela vem para já antecipar já o que o cliente gostaria de ter no projeto. Então, a gente trabalha muito. Bom, vocês mesmo aqui no escritório, né, com as renderizações, né, com esse 3D, né, hoje que é possível fazer tanto externo e interno. Muito realista, Muito né? realista, já traz, já consegue Teremos ver ali a uma textura do novidade tecido. em breve ainda na apresentação. que de legal. projetos. Uma super novidade em relação à imagem. Então, você consegue ter essa dimensão real, né? Desde você enxergar a textura do tecido, de ver também a composição de cores. Hoje, esses programas, eles têm uma cor muito fiel, assim, com a realidade. Isso que eu tenho visto que eles estão cada vez mais evoluindo, assim, né? Para a gente poder representar o projeto em imagem. Não, é super positivo, né? A gente sempre comenta que nós somos arquitetos que são formados de forma digital e analógica. Porque quando nós fizemos a nossa graduação, a gente fazia tudo à mão, né? Não desenhos à mão. Então, somos desenhistas. Eu sulfurizei. Isso aí. Mas quando a gente estava no último ano, é que se popularizou o SketchUp, né? Que é hoje o programa, né, de modelador, ali, né? assim, mais popular, vamos dizer, no nosso meio.
Então foi no nosso trabalho de conclusão de curso que a gente começou a aprender a mexer com aquilo ali, assim, foi super novidade, né? E assim, transformou a arquitetura, né? Porque hoje você pode apresentar para o cliente isso que você falou, um tecido, como fica o couro marrom? Agora eu quero ver como fica o Muito linho. real. Rapidamente, né? De forma muito real. Até sem a questão erros. da insolação, de tudo, né? Tudo, você consegue compatibilizar tudo, né? É um grande avanço, né? Muito legal. E em relação a vestir a casa, né? A gente já falou sobre tecidos. Então, qual que é a gama? Hoje vocês têm uma gama enorme de produtos, né? Cortinas, papéis, Sim. tapetes, e tem mobiliário solto também. Sim. Qual é a hora de cada um desses produtos? Existe uma hora específica que vocês sugerem para que o cliente comece a ver esses produtos e fazer as suas aquisições? Existe. Na verdade, no momento que está fazendo o arquitetônico e que começou a pensar no interiores, já é a hora, né? Por quê? Hoje em dia, a gente tem mais metros. Se você for pensar, né? Não vamos dizer todas, mas muitas obras têm mais metros quadrados de janelas e vidros do que propriamente de piso. Então, é muito importante que o cliente tenha essa concepção desde o início, Sim. né? Porque ele também já sabe quanto ele vai investir. Que não adianta falar assim, eu quero tudo vidro, tudo lindo, maravilhoso, só que aí chega na hora das cortinas. Leva um susto. Não vou fazer nada, não vou Sim. colocar nada. Então, a gente indica que seja nesse momento que está em obra ainda, para que a gente também, nós fazemos uma assessoria também, né, em dizer assim, como vai ser o cortineiro, como que precisa cada situação, eu gostaria de colocar tal tipo de cortina, então nessa cortina a gente precisa de um cortineiro mais profundo, a gente precisa disso, daquilo. Então, essa questão é muito importante. Esse é o mundo ideal. É o mundo ideal. E também, na questão do mobiliário, também é muito legal isso, porque aí a pessoa já sabe, não, quando você fez o projeto, eu gostaria de uma poltrona mole do Sérgio Rodrigues, então eu já sei, mesmo que vai demorar muitos meses, né, para terminar e eu chegar nessa etapa, mas eu já sei que eu vou investir nesse valor. Então, isso faz com que o cliente tenha essa noção melhor, assim, Possa se programar, né? Isso, do que, assim, de repente, eu digo assim, tudo é importante numa obra, né? Mas, às vezes, a pessoa fala, tá no início da obra, então eu vou comprar revestimento. Eu gastei todo o meu dinheiro aqui e aí não tenho dinheiro mais para as cortinas e nada. E quando se faz que vocês fazem muito bem isso, assim, quando se faz esse planejamento, o cliente já sabe, não, eu posso colocar o revestimento que eu quero, mas também tenho que pensar nisso que eu vou ter depois. Então, essas questões são bem importantes. Que é posicionar o seu investimento de forma inteligente, né? Em vários lugares, não só em um ou outro, né? Isso mesmo. E é que quando a pessoa tem a assessoria do arquiteto, né, o projeto vai construindo as camadas e a gente vai preparando cada etapa para a seguinte. Então, na imagem, ele já vê a poltrona, como você falou, já vê que é persiana, né? E ele pode, sim, entendendo os custos daquilo tudo. Mas uma coisa bem importante que você falou foi que a arquitetura mudou, nós temos muitos planos de vidro, né? E aí a gente precisa de muita tecnologia para proteger essas casas, né, Luíse? E a automação também, né? Claro. Eu acho assim que a tecnologia ela tem que andar conforme, né, a gente está evoluindo e tudo isso. Mas assim, as pessoas geralmente fazem peles de vidro porque querem ter essa integração, porque a gente tem jardins maravilhosos, a gente tem todo esse espaço exterior, né, muito importante. Então, quer ter essa integração. Só que também o sol, ele é cada dia mais intenso, né? Sim. Hoje mesmo eu pedi para a Alexa lá como que ia ser a previsão, ela falou que era uma forte onda de calor até o fim da semana. Então, é muito calor. E daqui a pouco tá frio e tá muito frio. Então, a casa, ela é um organismo vivo e ela tem ela oscila muito. Oscila muito. E o sol, realmente, ele acaba com os móveis. E não só os móveis, danifica o
piso, Tudo. né, gente? Danifica o próprio tecido de cortinas convencionais, né? Tem sérios prejuízos nesse sentido. Com certeza. E aí, quando você tem uma peça de design, você tem que tomar certos cuidados, com né? certeza, Pra tem que conservação conservar. dele, né? E tal. E a Hunter Douglas, ela hoje é a única marca que tem 100% fibra de vidro na sua composição. Então, ela tem telas que não tem fibra de vidro com poliéster, mas também tem esta opção que ela faz com que os raios de sol retêm 99% dos raios, né? Então, realmente é uma tecnologia que ajuda muito e na questão de redução de calor, na questão do ar-condicionado, de tudo isso, né? Então, isso é muito importante, porque essas persianas, essas cortinas, como a gente chama, elas não fazem mais parte daquela decoração do final. Não. Quando eu penso em uma esquadria, eu também tenho que pensar, não, aqui eu vou ter uma tela solar motorizada, no pé direito duplo, porque realmente não é mais só um elemento decorativo. Ela é sim muito funcional e necessária quando a gente tem muito vidro. Para facilitar a vida da pessoa também, o dia a dia, É. né? Porque aí a gente pode entrar no assunto de percepção de felicidade, né? De sensações, que isso você E é craque, né, Maico? Falar de Nossa. sensações, né? Verdade. E fazendo um adendo também nessa questão de estética que a Luiz falou, quando a gente faz essas boas escolhas, a gente tem que entender hoje que os espaços são muito integrados, né? Sim. Então você tem que considerar que ali aquela poltrona ou aquela pele ali, ela tá conversando com diversos ambientes, né? Sim. Diversas cenas, né? E então eu acho que tem que levar muito em consideração isso, Essa as linguagem. escolhas para a linguagem do projeto, né? E essa questão da felicidade, ela vem das sensações que o ambiente proporciona, que os produtos que estão ali trazem, mas eu acho Total. também da sua satisfação, né, com o que você tem. Porque você imagina, imagino um pé direito de 4,5 metros que a pessoa tem que puxar a cortina manualmente. E ela tem uma vista bonita, até um jardim maravilhoso atrás, uma piscina, mas e a paciência essa de abrir satisfação aquela de abrir cortina, né? com motorizado é Claro. outra. Eu tenho lá no escritório, né, da Luiz Home ali, e é outra, assim, de você também provocar essa experiência no cliente, né? Quando eu tô atendendo ali, então eu optei por trabalhar de frente para vista, né? E aí, quando eu preciso dessa iluminação mais baixa, eu faço. Então, até às vezes na presença do cliente. E é sempre uma experiência. Eles sempre falam, nossa, uau, isso daqui baixando, tecnologia. né? Essa tecnologia, né? E é o que a Kellen falou. Essa felicidade, ela tá intrínseca ali também a essas escolhas, né? E lá em casa também não é diferente. Tenho persiana com esse aspecto, essa lâmina natural de madeira. Isso traz uma satisfação muito, muito boa para mim, assim, quando eu coloco no modo cinema lá em casa, principalmente. Então não é só você ter ali aquela cena mais escurinha, mas também você vê aquela textura, aquela cor naquele plano. Isso com certeza era o meu sonho de consumo. Muito bom. Falando só disso, da felicidade, queria fazer um adendo. Hoje eu atendi um cliente, na verdade ele veio para fechar, né, e concluir a compra. Mas ele já tinha vindo e é uma venda mais de imobiliário e coisas assinadas e tal. E aí, ele veio, a gente contou toda a história, porque eu acho que é isso também muito importante, a galeria é para isso, para a gente contar. A pessoa às vezes não precisa comprar nada, mas conhecer um Como que pouco da nasceu cada história peça do também. país, né, e tudo. E aí ele já tinha vindo e perguntou, e eu falei da história, o Gabriel falou e tudo. E aí hoje ele veio. Mas foi muito engraçado, porque a hora que eu abri a porta da loja, assim, eu consegui ver nele, assim, nitidamente, O olho a brilhante. alegria que ele estava. Porque era realmente Chegou o momento. era realmente o que mais se encaixava, tinha tudo a ver com o perfil dele, ele gosta Super de legal. design, gosta de Legal. tudo. Então foi muito legal, porque a gente ficou super feliz em poder atender no que ele queria e ele também estava super contente e satisfeito. Então isso que é o que a gente busca em cada cliente, Na realmente. felicidade, né? E esse mundo da experiência, fala muito da experiência do cliente, né? A experiência que ele tem desde o momento que ele entra num espaço comercial, como ele é atendido, pós-venda, etc. Essa experiência que vem há anos sendo batido na tecla. Agora parece que ela também tá na casa, né? As pessoas Tá. querem essas experiências Total, no residencial, né? Total, porque o que o arquiteto hoje faz, né, ao projetar? Ele começa a projetar códigos ali, sensoriais, vamos chamar assim,
que precisam ser ativados, né? Então, é o cliente que vai ativar. Então, assim, a experiência do hall, né? O que pode ativar uma boa experiência sensorial ali. Então, eu acho que é isso que o cliente daí fica muito feliz, vai de encontro com essa felicidade. Dele ir ativando esses códigos sensoriais, né? Desde uma persiana que ele coloca subir, quanto um difusor que ele liga ali, né? Ou uma poltrona que ele As toca, sensações. né? Ou os convidados dele, né? Porque eu acho que a gente também, né, desenha a casa muito para receber, né? Sim. Então, essa experiência hoje é de ponta a ponta. Ali no estúdio eu trabalho muito isso, principalmente para quem, né, trabalha com arquitetura de negócios. Então, é a experiência de entrada e experiência de saída. O Luiz Home faz muito bem isso. E eu acho que daí quando o cliente chega, que você abre a porta e vê aquele sorrisão, chegou o meu Na momento de viver a expectativa. experiência Luiz Home, né? Sim. Onde sou recebido, e daí daqui a pouco tem um vinho, daqui a pouco tem a história. É porque na maioria das E vezes é é um uma esforço única casa. diário, né? Porque e a gente sempre quer ter mais melhorar, experiência. né? E Muito, né? E às vezes é uma única experiência, a pessoa vai construir uma única casa, né? E então, assim, isso importa também, tem que ser Com gostoso, certeza. prazeroso, todo o processo, né? E nós, como arquitetos, quando desenhamos uma casa, a gente coloca muitas experiências, como você comentou, a gente faz questão de pensar muito nisso, mas o cliente não sente, às vezes, a maioria dos clientes não sente em projeto. E aí eles confiam na gente, mas vão ver lá materializado. No episódio 2, onde nós tivemos os clientes aqui, foi falado muito disso, sabe? A Sabrina mencionou, ela é uma pessoa assim muito intensa, então ela exemplifica bem, né? De entrar no espaço e falar, era assim, isso que vocês estavam falando, que ia ser assim. Na prática, nossa. que daí ela... Porque daí a pessoa entra, por exemplo, num hall, como você falou, entende, nossa, essa Realmente. ideia, o teto de vidro, você fez Sim. vídeos agora, recentemente numa cliente nossa, né, um hall Sim. diferente, que a gente projetou como um corredor, que tem Sim. a história da casa naquele corredor, se você for pensar. São poucos metros onde você tem a pedra, que é um grande elemento da casa, você tem o vidro no teto, que Então, é a você casa vê em super quantos envidraçada, pontos em um único espaço, que né? já vai dizer Ali o que no veio. estúdio, a gente chegou a criar uma teia sensorial, que a gente chama. Onde o profissional ele tem que entender que ele precisa de tantos pontos sensoriais para satisfazer o cliente. Então, ele precisa realmente colocar a planta ali e mencionar, né? Dimensionar esses pontos, assim. Então, ele tem que chegar num número também. E aí, a gente começou a desenhar essas legendas, assim, em projeto mesmo, para ele entender que no hall ele vai ativar 3 pontos, né? Pode ser ligado à audição, né? À visão, ao tato, né? Ao paladar. E é muito legal isso, porque muito daí legal. você deixa o projeto redondinho, assim. Existe uma ciência para isso tudo, que é a neuroarquitetura, né? Que a gente aplica, principalmente, né, nos projetos comerciais, mas que a gente leva muito para o residencial. Demais. E eu adoro o conceito do first place, second place, third place, né? Que são primeiro lugar, segundo e terceiro. Que o primeiro lugar é aquele que a pessoa tem maior aconchego, que é a casa dela. Porque todos os que estiverem nos ouvindo vão concordar com certeza que você pode viajar 20, 30 dias para um hotel maravilhoso, mas sua vontade é o quê? Voltar para o teu primeiro lugar favorito, que é a sua casa. Se você está doente, está mal, você quer ir para onde? Para sua casa, porque é aquele lugar que te acolhe, né? Independente de como essa casa seja. O segundo lugar são os espaços que você trabalha, então as escolas, que você está ali e você não tem como escapar, né? O seu escritório, as suas escolas, e eles têm questões técnicas para te atender, né? Mas, porém, eles precisam ter essa linguagem do que o negócio diz. E aí, o third place, que é o terceiro lugar, que entra o comércio, que é o espaço Luiz Home, que é o meu escritório. E aí que é o third também, que tem que se parecer muito com o first, né? Tem que parecer com o first. Porque a gente tem que começar a ver um pouco da nossa casa, né? Até teve o episódio com a Sabrina, né? Que ela falou que o negócio dela hoje é numa casa, né? Então, ela tem benefícios com isso, né? Tem jardim, tem aquela coisa... O aconchego. né? Exatamente. Então, isso muda também, né? Pro negócio, E quando você, na tua loja, faz com que a pessoa se sinta em casa, à vontade, ela está muito mais feliz para fazer as escolhas certas, né? Errar menos nas escolhas, porque ela está à vontade naquele espaço, né? Muito legal isso. E é uma pena
as pessoas não aplicarem isso, né? Quanto o potencial financeiro, inclusive, para os seus comércios, negócios, pode trazer, né? Para arquitetura de negócios, tem que pensar muito, né? Assim, o que eu quero, né? Aquele sonho meu de negócio, mas assim, pensar muito no cliente, pensar muito lá na frente, né? Nesses investimentos, né? Que você vai estar proporcionando uma experiência. E hoje não adianta, hoje o negócio ele tem que ter experiência, né? Sim. Negócio sem experiência hoje ou fecha ou tem que mudar totalmente, remodelar totalmente o negócio. E essa é uma Que visão... ele não sobrevive. Não, e é uma visão global, né? Internacionalmente é assim, no Brasil já é Sim. assim, né? São percepções que vão vindo, né, de vários lugares. E aí vamos falar da percepção do Brasil fora do Brasil, né? Então a gente está sempre em feiras, visitando, conhecendo, né? Para que o nosso mapa de mundo seja grande, a gente possa oferecer o máximo possível para os nossos clientes. E aí, Luiz, a gente vê que a arquitetura brasileira e o design de interiores brasileiro é muito reverenciado fora do nosso país. Muito. Tanto, quase mais do que aqui mesmo, Mais. poderíamos dizer, né? Vamos A assim gente não dizer. quer dizer isso, mas infelizmente, Mais. né, o Brasil, assim, tem muita história para contar, né? E aí, o que você poderia nos falar sobre o design brasileiro no cenário internacional? Eu acho assim que a gente pode ter claramente, né? A gente tem Sérgio Rodrigues, Zanini Caldas, Paulo Mendes da Rocha, vários arquitetos que fizeram muita história no nosso país e hoje são realmente muito reconhecidos internacionalmente, né? A gente, quando viaja para fora, a gente vê peças deles em vários ambientes públicos, em lojas de grifes, na Prada, em vários lugares tem. Porque realmente em lojas de artistas, em casas de artistas internacionais também, porque realmente eles veem e reconhecem muito Então, o design. o que eu vejo, assim, tenho quase certeza, é uma falha do Brasil também, culturalmente, de poder falar mais sobre, sabe? De instruir melhor, né, as pessoas sobre o que é o design brasileiro. Porque você vê, lá fora, eles já têm todo esse embasamento, né? Sim. Culturalmente falando, né? Por isso que daí acho que eles valorizam, sabe? Que eles sabem o que estão colocando, o que aquilo representa também, né? Claro. E assim, e eles buscam também, assim, a raiz do produto, né? Sim. Se aquilo conversa com a casa dele, né? E aí o design brasileiro tá cada vez mais atual. E as casas lá fora também a gente vê muito modernas, né? E agora a gente tem uma, vamos assim dizer, bem claro isso, porque semana passada até a gente estava olhando o MoMA, né, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, abriu a primeira exposição de um museu grande, de um grande museu, a examinar toda a parte do design moderno, tanto no Brasil quanto na América Latina. Olha Então, é só. uma grande exposição que vai examinar. A gente vai ter Sérgio Rodrigues, Paulo Mendes da Rocha, entre outros. Vão né? ter os produtos expostos. Já existem Já várias tem vários lá, né? exposições lá no MoMA, por exemplo, a poltrona mole já está dentro de uma exposição permanente no MoMA. A gente tem a cadeira girafa, que é de uma designer chamada Juliana Vasconcelos, que também foi escolhida para uma outra exposição, onde tem as 600 peças mais icônicas nos últimos anos. Né? E agora, essa outra exposição que fala muito do design brasileiro. E eu tenho certeza que nós, brasileiros, se formos lá, né, a gente vai se deparar com várias coisas que nem a gente conhece. Nossa, surpresas, muito, né? Porque realmente isso, para mim, é claro, é muito claro do quanto o design brasileiro é valorizado lá né? fora. Eu estive né? agora em Nova York ano passado, pela primeira vez no Museu de História Natural. Gente, a sala mais linda que eu achei assim é a que conta a história do Brasil. Olha só que E legal. aquelas de Já vi pedras também lindo. preciosas. Se você vê as legendas ali, assim, mais da metade das pedras são brasileiras. Brasileiras. Então, olha Nós a temos riqueza, riqueza. né, que nós temos. E eles valorizam muito bem, né? Eles Sim. sabem apresentar, contar a história, né? E eu acho que é um pouco isso que a gente quer fazer na galeria, né? Até por isso que a gente tem uma visita guiada, porque realmente é para difundir mesmo a história do nosso país, né? O quanto essas peças é humanamente impensável. Pensar, né? Digo até assim, estou me repetindo, mas você falar assim, lá fora é muito valorizado e aqui não, porque a história do nosso país são peças lindas
que Com são nossos obras de materiais, arte, né? com material nosso, madeira, couro, a palha. Então, coisas super especiais. Então, a ideia realmente é dizer Mudar e esse cenário, né? mostrar o quanto realmente... Às vezes, quando a gente conversa com alguém, até esses tempos a gente foi para São Paulo, numa loja lá que vende os mesmos produtos que a gente, e eu conversando com o moço que me atendeu, ele falou, Luíse, não, quando a gente fala de Zanini Caldas, a gente só fala em dólar, porque ele é muito procurado fora, porque as pessoas vêm e buscam. Então eu falei, gente, como assim, né? A gente Sim. tem no nosso país e a gente não reconhece essa grandeza, esse valor, que deixa de ser, não é só uma marca. Não, não é uma marca. É literalmente Né? de casa, É uma né? É o história, design, né? é a história. Então, isso é muito importante. Não, com certeza. É que eu acho que o Brasil, minha visão, né, que ficou por muito tempo atrelado na arquitetura europeia antiga. É. Porque se você for analisar a Europa inteira, praticamente, é muito antiga. Então, todas as edificações que a gente vê lá, só a gente vai para a Europa, você vê o quê? Muitas casas no estilo neoclássico, Sim. clássico, rococó, barroco, porque eles não vão demolir toda a história deles para fazer o Não, contemporâneo. Sim. E você sabe que a Né? gente deve muito isso também ao setor de moda, né? A Luísa estava falando, que as peças a gente vê na Prada, a gente vê na Louis Vuitton. E a gente deve muito também à moda, que tá modernizando, Trazendo, né? e Tá modernizando. mesmo nos Mesmo lá na edifícios Europa, antigos, né? você entra numa loja deles, que é super moderna, e você Claro. encontra desde design brasileiro, né? Mas muito moderno. Claro, Então você a chega moda ela tem uma contribuição muito grande. de Eu lá apresentar. no Com estúdio certeza. uso muito assim a moda como referência, inspiração, artistas até brasileiros assim que com trabalhos lá fora que aí usam, né, a biomimética também, né, que se inspira Sim. muito nesse design. E o exemplo disso é, por exemplo, o quanto elas estão preocupadas com a parte da casa mesmo. Então, agora a gente estava falando ali de papel de parede. A gente tem Armani, tem Dolce & Gabbana, tem Roberto Cavalli. Várias marcas que Já tem um segmento estavam casa, só né? na moda, mas não estão mais, Sim. né? Já entendem que O é um valor universo. disso, porque né? aí vem tudo aquilo que a gente começou a falar desde o início. É a personalidade da pessoa, Claro. né? E ela tá em tudo, desde o jeito de se vestir, onde ela vive, aonde ela trabalha, no ambiente de trabalho. Então, tudo isso faz parte de uma coisa só. E é um mercado em ampla expansão, né? É um Total. mercado, assim, muito, muito legal. E o Brasil, ele entregou e entrega muito arquitetura e interiores, não só o design, mas a arquitetura, assim, aproveitando, né, para falar sobre isso. Claro. Mas a arquitetura brasileira, nós temos grandes nomes na arquitetura que não são só os antigos, né? Sim. Não vamos lembrar só de Oscar Niemeyer, Lina Não. Bobardi. Atualmente, né, no cenário atual, arquitetos fantásticos, requisitadíssimos, né? Então, a gente pode, né, virar o nosso olhar um Sim. pouquinho mais para esse E eu lado, acredito entender, que né? estão sendo requisitados por esse olhar brasileiro. Com Claro. certeza. A gente vê hoje Nildo José mesmo, né? Com Que é um certeza. baiano, tá fazendo muito sucesso aqui em São Paulo, Rio, mas que agora tá fazendo Paris. Claro. Fazendo Paris, Londres. Sim. Então acabou sendo visto por esse tempero, né? Esse tempero brasileiro que ele colocou no projeto. Então, nossa. É Temos porque a nossa muitos cultura exemplos. é muito rica, né? Muito, o brasileiro Isso é é muito criativo, legal. né? E assim, como eu estava falando que as cidades são pequenas, europeias, os edifícios são antigos, não tem como você demolir tudo e fazer de novo. Aqui nós temos área, né? Você tem terra para explorar, você pode construir uma casa maravilhosa, de 2 Toda mil metros, terra, Gigante. né? Então, assim, é uma realidade diferente a Sim. explorar, né? Num momento do mundo diferente também, com potenciais construtivos diferentes, tecnologias diferentes, né? A natureza é muito próxima. Isso. Né? Então, assim, Muito presente, a gente dá né? valor para todos. Integradíssima. Claro, você dá valor para todos os estilos de arquitetura. Respeitamos, né, o estilo clássico, o estilo Com que a certeza. pessoa se identifique, mas a arquitetura contemporânea, ela tá muito atrelada a esse conforto, E muito né? atemporal também, né? Acho que as Sim. pessoas têm buscado essa temporalidade também. Sem opressão, Desde né? o design, né? E nos interiores, né? Claro. Então, é construir uma casa para os próximos 5, 10 anos. Então, tem que pensar muito também qual é a linguagem, né? Com certeza. E aí, Lu, a gente fala bastante sobre o design assinado, esse mundo maravilhoso, né? Que a gente gosta muito e respeita. Mas a gente podia falar um pouquinho também sobre o design mais jovem, né? Aquele que muitas vezes a pessoa não pode investir numa poltrona. Porque todo produto tem design, tá, Claro. gente? A gente tá falando de design, mas tá falando do mobiliário como um todo. Sim, Sofá sim. tem um design, independente Sim. de quem fez, né? Uma poltrona, uma mesa, cadeira.
Esse design mais acessível, né? Esse mercado do design, porque eu acredito que o cliente vai colocar alguma peça pontual, especial, e o restante ele vai trazer para essa outra realidade, né? Eu acho assim, nós temos grandes nomes aí no cenário, né, de vanguarda, né, como Zanini Zanini, Maurício Bonfim, são pessoas jovens que têm um design muito mais acessível em questão de valor, vamos assim dizer, mas que ainda continuam pensando muito em toda essa questão da ergonomia, da funcionalidade, tudo isso das peças. Então, a gente entende também que quando a gente tem uma casa bem grande, que é o caso, graças a Deus, aqui que a gente tem muita, né, área para fazer essas casas grandes e tudo. Quando a gente tem uma casa ampla, a gente tem muitos ambientes. E aí também a gente tem que pensar também no bolso do cliente. Então, hoje existem peças de design assinado de vários valores. E isso é muito importante porque continua sendo um design assinado, que quer dizer o quê? Que a pessoa pensou, tem todo um estudo. Que é um profissional que tá fazendo aquilo, né? Tem um porquê, né? Não é uma marca que fez e vamos testar porque na casa do cliente. Porque hoje as marcas têm os profissionais, né? Acho que isso que mudou, né, Luíse? As marcas têm os seus profissionais. Elas começaram a entender a necessidade de realmente ter alguém que tenha um olhar diferente, um arquiteto, um designer, que tenha um olhar mais profissional daquela peça, né? E aí conseguir aliar tanto a questão da inspiração quanto a questão funcional que precisa naquela peça. Então, por exemplo, o Maurício Bonfim, ele desenha uma poltrona, mas aí existe a equipe de engenharia que faz todos os testes, diz, não, aqui, ó, esse assento não pode ficar dessa forma. E é isso que é um design assinado, não é só desenhei e fiz, não. Tem todos os estudos. Não são cópias também, que isso é importante, né? Porque mesmo, né, nós temos feiras nacionais também, sim, né? E você vai na feira e você encontra muitas marcas que não tem alguém que desenhe para elas, né? Nem que não seja alguém famoso. E aqui o que ela faz? Ela vê o produto do vizinho e ela reproduz, né? Isso agora você falou dessa questão da cópia, assim, é uma grande dor, realmente. Porque a pessoa pode, às vezes ela fala assim, eu gostaria de uma poltrona, um design assinado. Mas eu não consigo comprar esta poltrona que eu gostaria, porque ela está além das minhas possibilidades. Mas então eu vou comprar a cópia. Não, compre uma poltrona de design assinado realmente por aquele valor, mas que não seja aquela. Pode né? ser outro produto. Outro produto, mas que é realmente um produto verdadeiro, que foi pensado, né? É porque na hora que a pessoa copia, ela não copia tudo, ela não consegue copiar todo o sistema ergonômico da peça, às vezes até porque é proibido, né? Então, um plágio, né? Então, ela tem que mudar, às vezes, algum detalhe, algum material. E é ruim até para quando você, eu vou chamar alguém da minha casa, vai olhar, vai falar, será que é verdadeira? Não é legal. Agora, pensa, eu chamo alguém da minha casa e falo, nossa, que poltrona diferente, qual é o designer? Sim, que marca, né? Eu vou me sentir muito melhor do que, né? Então, realmente, assim, a gente tem... hoje é uma coisa que a gente percebe muito. E ali na galeria a gente prima muito por isso. Em ter muitas peças que são de um valor super acessível e peças mais especiais, é claro. Não digo mais especial, né? Porque realmente tem um valor, tem um nome, tem tudo aquilo. Mas existem muitas peças de vários designers e... Por exemplo, Zanini Zanini já ganhou vários prêmios fora do país, né? Casa Cláudia várias vezes. Então, é um designer de vanguarda maravilhoso, né? Maurício Bonfim. E aí tem outros artistas também. Sim. A Juliana Vasconcelos. Juliana, que é linda, né? Belíssimo, né? O trabalho dela. E o que eu vejo, assim, Luiz, que essas marcas e vocês, né, também estão fazendo criando esses clientes tendo acesso a isso, eu acho que eles começam a apreciar esse design. Com certeza. Porque eu acho que, assim, se a pessoa coloca uma cópia, ela não aprecia a arte, ela não aprecia o design, ela às vezes só quer colocar por estética. Eu acho que a gente sabe que é uma cópia, sabe, né? Então eu acho que tem que tomar um cuidado muito grande, assim, né? Falando diretamente com o público, né? Que
que é apreciador, tem uma diferença, né, de você optar por uma peça legítima, porque tem uma contemplação, tem uma satisfação, uma admiração, né? Então é isso, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho belíssimo, assim, nessa questão de contar a história, de contar como que nasceu, porque a gente tem que encantar os clientes, tem que criar pessoas apaixonadas pelo design brasileiro, antes de mais nada, né? Pra daí que a gente, Você ter a daqui a pouco, não felicidade tenha daquilo. esse problema de cópias, né? É isso mesmo. Claro, Acho que olhar isso. para o nosso país de forma diferente, né? E aí, de repente, eu olho e a poltrona do Sérgio não tem a ver comigo. Mas a do Zanini tem, a do Maurício tem, a do Felipe Protti tem. Então, é isso também, né? O design, ele é gigantesco, né? Hoje a gente tem mais de 30 designers na galeria, assim, designers Arthur Casas, que é maravilhoso, que é um Sim. arquiteto, que faz casas lindíssimas e que trouxe isso para o mobiliário, né? Então tem vários nomes aí, e aí é impossível que você não se identifique com alguém. Eu sou mais clássica. Não, eu sou mais contemporânea. Mas Claro. existe tudo, e a Tem. gente está ali para encaixar tudo que fica melhor dentro do seu projeto. E a grande vantagem dessa fase da obra, como você mesmo falou, é que ela não precisa ser feita exatamente naquele momento. Ela pode É ser isso construída. Hoje eu não consigo, mas ano que vem eu vou colocar, né? E Ou dar prioridade programar, para né? um ambiente Programar. ou outro, né? É. E aí depois ir fazendo, Claro. completando a casa. né? Eu adoro dizer sempre, faça um pouquinho menor, mas faz mais bem Isso, feito, né? isso Vamos, porque as pessoas dão valor às vezes muito para a área da casa, mas fica aquela casa sem graça, né? Às vezes uma coisinha um pouco menor, mas mais aconchegante, prontinha, né? E o que, Completa. no geral, as pessoas não sabem é, assim, às vezes visita um amigo, às vezes vê uma casa ali, né, a internet hoje, que tá muito acessível, e não sabe o que que gosta, né, naquela imagem, né? Vê aquela imagem e fala, meu Deus, que linda! E às vezes é isso, é essa história sendo contada através desse mobiliário. Às vezes é uma peça de design ali que foi totalmente pensada para ser bonita e funcional, e é isso que brilha os olhos, né, das Sim, pessoas hoje. E às vezes eles não sabem, né, por que que eu gostei disso, né? Posiciona estrategicamente no Estrategicamente, lugar, não mexa nela 1 milímetro para o lado, O né? menos é mais. E aí a gente vai evoluindo também. Assim, O olhar, o né, nosso e o- pensamento, né? Ao longo dos Diariamente, anos, né? sim. Os meus pais mesmo agora estão pensando na casa nova. E meu pai falou, eu quero tudo clean, poucos móveis, uma poltrona de design e tá bom. Porque Sim. realmente a gente vai evoluindo o nosso pensamento, o nosso jeito de viver vai também evoluindo, os nossos costumes, e a gente vai tendo esse Troca a olhar quantidade Uma por... maturidade, por qualidade. né? Claro. Que é isso, né? Com certeza. E o processo de compra do cliente, Luiz, e como que ele funciona? O primeiro contato, aí depois a escolha dos acabamentos. Eu acho que essa é uma grande dúvida das pessoas, né? Agora eu vou entrar na fase de personalização da minha casa. Sim. Colocar cortinas, tapetes, papel, mobiliário solto. Como é esse processo de compra desde o primeiro momento que o cliente chega na loja? Olha, na verdade, como você falou, assim, a gente tem essa questão da experiência, porque realmente tem que ter e tudo, mas não é só por isso, é porque geralmente a gente vai encontrar com aquele cliente muitas vezes, né? A nossa loja, ela não é uma coisa que pode acontecer, é claro, mas não é que a pessoa chegou, comprou um tecido, tantos metros, tchau, foi embora, nunca mais vi você. Não, ela volta muitas vezes, e nesses 25 anos, a família vem, e daqui a pouco faz para o filho, faz para o... Então, assim, o importante é isso, no início do projeto, vir até a loja, conhecer junto com o profissional, que é vocês, mas também, às vezes, sozinho. Hoje vim só para ver, entender. A Kelly me falou que lá vai ficar bom uma cortina assim, mas eu quero ver, quero entender se é isso mesmo. Então, essa questão da pessoa vir antes, ver tudo, né? Depois a gente faz também uma outra reunião somente com o profissional, para que o profissional faça as escolhas, porque existem hoje, a gente tem em linha mais de 30 mil itens. É muita coisa, né? É Nós muita fazemos coisa. essa curadoria. Isso. É lógico que dentro do projeto, né, do que a gente já tem de expectativa, mas nós mesmos no escritório, no nosso processo, a gente vai, né, lá Isso. e separa algumas amostras de cada produto que são coerentes com o projeto e junta tudo naquele mood board que a gente fala, né, para que ele possa não ficar confuso, né, Luiz? Isso. Aí depois dessa vinda do profissional, essa pré-escolha, aí vem com o cliente novamente, aí faz toda essa
visualização do mood board mesmo. Como vai ficar? Nesse lugar isso, naquele lugar aquilo, que são as escolhas ideais. Aí, depois disso, a gente monta um orçamento e aí também é muito dessa comunicação com o cliente. Luiz, aqui nesse ambiente eu quero investir mais. Nesse não quero. Sim. Nesse quero deixar para um segundo momento. Não, quero fazer tudo já e tal. Então, isso é uma comunicação nossa com o cliente depois. Mas a gente faz toda essa assessoria também no pós, né? Na parte do orçamento, até queria fazer um comentário que nós, no escritório, inclusive, temos o hábito de escolher 3 níveis de orçamento, porque o cliente já faça essa visita e depois entenda, né? Porque os investimentos podem ir de 0 a infinito, né? Então, a gente faz um orçamento mais baixo, um painel de referência mais baixo, um intermediário, um com investimento mais premium, né? Isso. É bem legal isso, porque aí o cliente já... tem possibilidades, né? Super. Tem produtos ali com a estética que você, e linguagem que você já está ali procurando especificar. E muitas vezes tem, né? Porque vai muito do tipo do produto, né? Você vai escolher um linho 100%, um produto de 100% linho ou um sintético. Então, a gente faz essa divisão. E não perde a identidade. Não perde, mas explica para o cliente as vantagens e desvantagens de cada linha de produto, né? Para que e o cliente muitas vezes faz escolhas variadas. Sim. Ele oscila dentro dos ambientes. Então, neste ambiente eu vou pro intermediário, nesse eu vou pro premium. Aqui eu quero economizar um pouco mais, né? Bem legal isso, né, Lu? E aí depois a gente faz toda essa questão do acompanhamento mesmo em obra, né? Até o final, assim, a nossa empresa é uma empresa familiar. E nós primamos por isso, assim, a gente quer acompanhar do início ao fim. Então, ainda é meu pai que vai, que verifica se está tudo ok. Aí tem a nossa equipe, claro, que faz tudo, mas a gente está sempre supervisionando e sempre por perto para que realmente aconteça o que o cliente imaginou e planejou, né? Sim, então com certeza. Dessa forma que a gente faz. E é por isso que o cliente vem geralmente muitas vezes, dá tempo de tomar uma taça de vinho, de ficar um pouco mais, de conversar. A gente vira realmente amigo de muitos clientes. É um momento bom da obra, depois gostoso, vocês visitam a casa dele, né? É muito gostoso. E aí uma pergunta que eu faço para todos que estão aqui, e que eu sei que os cenários são vários, como em todos os momentos eu já mencionei, mas eu acho que todo mundo gosta de saber dentro do valor da casa, né? Então, qual a porcentagem que o produto de vocês implica, da casa ou do espaço comercial, né? Então, contratar o Michael Mayer para fazer arquitetura de imagem. Qual a porcentagem de investimento diante do investimento total representaria? Inicialmente, 10%. Né? Mas o que eu sempre falo, mensalmente, depois na operação, você tem que dedicar ali 20% do teu faturamento para marketing. Então, para você manter ali, né, a sua comunicação em dia, porque a sua arquitetura de negócio, ela muda no dia a dia, né? Então, não tem como fazer um serviço de comunicação somente inicial e só quando precisar mesmo fazer alguma outra coisa. É constante, né? É constante. Então, essa é a palavra, constância, né? Marketing é constância. E o marketing, e aí claro que os investimentos eles variam, né? Também você pode, né, colocar ali para dedicar esse investimento para um determinado objetivo, né, para uma determinada área da sua loja, de repente você pode fazer, daí vai de você também contratar também um bom estúdio para ter boas ideias, né, que nem sempre são caras, né, assim, com investimentos altos, mas o que acontece mais são as ideias, as mais criativas, né, que saem. Uma média de retorno nesses investimentos, como é? A pessoa investe, digamos, 20% ao mês em marketing digital, em criação de conteúdo, de vídeos. O retorno, existe um padrão de retorno? Para quem faz e para quem não faz, por exemplo, né? Vai depender de nicho para nicho ali, mas assim, é nítido assim o retorno que você pode ter, né? Ainda mais hoje que a gente vende muito pela internet, né? Hoje o e-commerce tá muito em alta, hoje a gente faz muitas vendas pelo Instagram, né? Ali, direto com o cliente, a daí marca, vem para a loja, atende ele. Então, esse investimento que você vai fazer nas redes sociais hoje é muito importante, você ter essa constância. E aí, claro, o retorno é nítido, assim, mas não dá para não fazer, né? Realmente. As pessoas estão muito hoje, né? No Instagram ali, estão muito conectadas e eu acredito que o investimento de marketing está indo total ali para esse canal. Digital mesmo, né? Muito bom.
E vocês, Lu, como você diria? Assim, existiram várias respostas aqui ao longo da nossa jornada, né? Tem produtos que são mais palpáveis, mais fáceis de Sim, entender, né? Na construção civil, o semi-global vai representar 70% do valor de uma casa, né? sim. E eu sei que a decoração é infinita, mas uma média, assim, do que uma pessoa pode esperar investir. É como você falou, assim, tem muitas possibilidades. Se a gente for falar de design, se a gente for falar de papéis de parede, que existe também uma gama infinita das cortinas, mas eu acredito, assim, que de 20 a 35% é uma média boa, Do assim, valor para do imóvel. pensar o quanto eu quero investir. Claro que Legal. tudo de projeto para projeto. Claro. E aí, de repente eu tenho muito vidro na minha casa, então com certeza você vai investir um pouquinho mais. Mas, Mas aí também existem muitas opções sim. dentro de dentro de uma cortina. Ela pode custar, um tecido pode custar, sei lá, R$ 50 o metro e pode custar 3.500. Então, Uhum. a gente consegue mesclar muito bem, né? Uhum. Mas é mais ou menos uma média entre 20 a 35%. Ótimo, legal. E garantias? Cada produto tem o seu? Existe uma normativa para garantias de produtos de design de interiores, tecidos, por exemplo? Sim, a parte das cortinas e persianas da Hunter Douglas são 5 anos de garantia e são 5 anos de garantia para todos os componentes. Não existe assim, a motorização é uma garantia, o tecido é outra. Não, é 5 anos para tudo, né? E aí depois tem também todos os selos. Por exemplo, a gente vai falar dos selos dos tecidos. Então tem todos os testes. Tem o Martindale, por exemplo, que é um teste, vamos supor, o tecido resiste a 25 mil ciclos. Então quer dizer que ele resiste a 25 mil desgastes ali. Quer dizer, quase, vamos dizer que não é indestrutível, mas Muito é muito prático e resistente. resistente. Então existem todos os testes nos tecidos. Os papéis de parede também têm vários testes, isso é muito bacana, assim, de dizer, porque tem testes, como eu falei ali, na questão do fogo, na questão de ser mais orgânico, não ter nenhum tipo de aditivo químico, então isso é bem interessante. E quando a gente fala de mobiliário, a gente tem os certificados, então isso é muito legal, porque o design assinado, ele vem geralmente com a peça numerada, então tem o número da peça, tem o certificado de autenticidade. Então, isso é muito bacana, porque daqui a algum tempo, eu quero me desfazer, ou eu quero mesmo mandar, depois de 20 anos, preciso mandar para manutenção da própria fábrica. Então, eu tenho a certificação de que realmente é uma peça original, como uma obra de arte. Então, também nessa questão do mobiliário. Depois, a questão de tapeçaria também tem todos os testes que são feitos para realmente ser um tecido, um tapete que seja lavável em algumas situações, como 100% nylon, ou de corda náutica. Então, cada produto tem o seu teste e tem a sua garantia, a sua qualidade. Legal, muito bem orientado, né? Estamos agora finalizando. E aí, uma pergunta que eu adoro é: o que você vê de inovação, Ian? O que está vindo de inovação nessa questão da arquitetura de imagens? Teremos novidades em breve? Nossa, tem muita coisa chegando, assim. Claro que a gente vê muitas coisas sendo melhoradas, né? Ou, né, sempre tentando que os nossos clientes tenham acesso ali e que façam pelo menos o básico, né, para a gente conseguir fazer uma comunicação mais assertiva e tal. Mas a gente vê a tecnologia avançando muito nessa representação de imagem. Ali no escritório a gente está trabalhando muito com animação hoje, tanto de identidade visual quanto de... A gente está vendo agora essa inteligência artificial trazendo isso à moda, tá? A gente está vendo muito agora, a arquitetura já caminha aí. Então, e a humanização também, né? Eu vejo que a humanização hoje no marketing, na identidade visual, ou ali, né, nessa historicidade do design, ou nessa história de você introduzir o cliente, o que significa, isso está muito em alta hoje, vai continuar, né? Então, eu acredito ali no estúdio que é o quê? A gente fazer o que
a gente precisa fazer. É o básico bem feito, né? Nem ficar inovando muito, sabe? Porque os nossos clientes hoje sempre chegam muito crus, né? Assim, então a gente tenta sempre fazer ali um bem feito, né? E tal, e aplicar o que a gente já tem à disposição. Tem muita coisa à disposição já, sabe? Legal, muito bom. E no design de interiores, na decoração, na ambientação, temos novidades vindo por aí? Muitas novidades. Eu acho que assim, o mundo está cada vez mais querendo inovação, querendo novidade, né? E eu digo assim, a gente está muito feliz por dizer que realmente o design brasileiro está cada vez mais em alta, né? As pessoas estão querendo cada vez mais ficar em casa, tudo isso mudou, as pessoas querem ter um lugar aconchegante, querem viver em um bom ambiente. E aí, todas as marcas estão em constante evolução, toda semana chega novidade. A gente tá né? muito bem servido, né? Muito bem. Aham. Então, assim, eu vejo que e caminha junto com o mundo da moda, caminha junto com o mundo da tecnologia, e eu acho que é muito legal isso, ver que a pessoa realmente, não só contratou um arquiteto lá e ele fez. Não, eu contratei um arquiteto porque tem tudo a ver comigo, ele combina comigo, é a minha casa, eu quero saber, eu quero participar, e é o lugar que eu vou viver. Então, isso é muito legal. As pessoas estão mais próximos da arquitetura, estão mais próximos, né, do que eles querem realmente. E a gente está aqui para isso, para que seja cada vez mais o design, os tecidos, as tecnologias, a decoração, seja cada vez mais acessível a todos realmente. Né? Isso aí, muito bom. Foi um prazer, gente. Adorei o nosso bate-papo. Também gostei Foi bastante. um super prazer, que delícia. Um assunto riquíssimo, elegantíssimo, É chiquíssimo. verdade. Maravilhoso. Né? É muito gostoso. É uma das fases que eu mais gosto de estar, né, na obra, essa parte da personalização, de colocar, assim, aquele detalhe. Esse aquilo que vai recheio, fazer- né? o que vai fazer a diferença, né? Aquilo que a pessoa vai tocar, né? Todos isso os mesmo. dias, é muito bom. E de qualidade, acima de tudo, né? Oferecer qualidade Sim. para os nossos clientes é Sim. primordial, né? E vocês fazem isso muito bem. Que eu acho assim, a gente tem um exemplo ali agora, há poucos dias atrás, que a gente gravou um projeto de vocês, que tem muito design brasileiro, que tem muita, né, tecnologia, que é uma casa deliciosa de se Na viver. verdade, você parece que você tá num hotel boutique, assim, né? É uma Muito delícia. bom, É uma outra vibe, Então, eu né? acho que isso é muito legal. A gente agradece e se orgulha, né, como cascavelenses, de ter profissionais como vocês, Obrigada. que realmente estudam, que realmente buscam e vão atrás do que é melhor para o seu cliente. E bate o pé, né? É. Com razão. Com Que a gente só quer o certeza. melhor para eles, com certeza, É. sempre, Sim. né? Viver Então, a sem gente- frustrações, né? Sim. Que bom, gente. Fico muito feliz. Muito, muito obrigada Eu que mesmo. agradeço. Nós que agradecemos. Obrigada. E chegamos ao fim do nosso 6º episódio. O próximo, 7º e último, nós vamos falar sobre áreas outdoor, paisagismo, piscinas, com 2 convidados super especiais. Você que está maratonando lá desde o comecinho, entendendo passo a passo de cada processo da construção. Fique ligado, acompanhe o nosso último episódio. Eu espero vocês.